A graça do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Pode sentar. Apacente seu coração. Eu quero agradecer pela presença de todos os visitantes aí. Quem é visitante, levanta a mão. Quem já nos visita algumas vezes, também levanta a mão. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Meu tangedor, eu falo isso na cela porque isso é uma bênção na minha vida. Amém? Irmãos, por favor, o Data Show, coloca aí João 3,30. João 3,30. Todos nós, na nossa jornada, amém? Está todo mundo aí? Todos nós, na nossa jornada, na nossa caminhada, tem algo dentro de nós que nos anima, porém existe dentro do nosso ser algo que prejudica tanto a nossa caminhada individual, quanto a nossa caminhada coletiva, quanto o nosso relacionamento com aquele que vem do alto. Está dando para entender? Porque nós cantamos muito esse versículo: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Mas dentro da gente existe uma coisa por nome ego. A palavra ego significa o eu de um indivíduo, até o meu. Essa palavra ego é o eu de um indivíduo, é o significado dela. Isso abrange tanto para mim, o Zé da igreja, quanto por tangedor Rafael, quanto para a liderança da metodista ortodoxa, quanto para a sua vida social lá fora, o ego. O problema é como nós iremos nos comportar. Está dando para entender? O problema é como nós iremos nos comportar diante dessa palavra ego, quando nós somos reverenciados. Aí você, que isso? A palavra reverenciado é uma palavra simples. É conhecido ou respeitado. Nada mais disso. Até as palavras no dicionário, elas nos rebaixa com relação àquilo que nós pensamos que somos no nome da palavra. Quando a gente fala reverenciado, não, reverenciado só Deus, não, a palavra reverenciado ela significa conhecido ou respeitado. O problema é que esse cara por nome João Batista, ele nos ensina muita coisa com relação a quando ele diz assim: é necessário que ele cresça e que diminua eu. Vamos partir de João 3, a partir do versículo 23. Ora, João 3, 23. Ora, João estava também batizando em Hermon, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá corria um povo e era batizado. O 24. Pois João ainda não tinha sido encarnado, ou seja, levado, assunto, morto. Essa era a parte ministerial de João. Vamos lá. O 25. Ora, entre os discípulos de João, um judeu suscitou uma contenda com respeito à purificação. Vou repetir esse versículo. Ora, entre os discípulos de João e um judeu suscitou. A palavra suscitou significa briga, discussão, rivalidade. Quando fala suscitou, uma contenda, ou seja, uma contenda a respeito da purificação. 2 discípulos de João e um judeu. O judeu incitou uma indiferença a nível do que ele conhecia com relação à purificação ao discípulo de João. Purificação no Velho Testamento
era o homem ser limpo ou puro diante daquilo que era pecado para ele. Ele ia ao sacerdote, o sacerdote pegava e fazia a expiação na vida daquela pessoa e ele se tornava limpo. No Novo Testamento, a purificação para os crentes está aí lá em Hebreus, coloca aí, Hebreus 1:3. Isso tudo é para nós entendermos porque o ego nos prejudica nos nossos relacionamentos. Hebreus 1:3 diz assim: o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação pelos nossos pecados, assentou a destra da majestade nas alturas. Isso é a purificação para nós que somos crentes. Só para nós entendermos o problema que João Batista estava e o que ele poderia fazer com relação ao que o discípulo veio até ele. Para nós, a purificação hoje representa a nossa fé mediante a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário e o derramamento de sangue que houve sobre a minha e sobre a sua vida, e por isso nós estamos aqui nessa graça não merecida, mas que foi estabelecida na cruz ao nosso favor. Se nós compreendermos isso, o nosso ego ele não pode existir acima daquilo que nós somos. Quem tem que existir é Ele e não nós, nos nossos relacionamentos, seja eclesiástico, seja social, ou seja de um indivíduo na sua particularidade. Vamos lá. Acontecendo isso, no 26, e foram ter com João. Ele disse: mestre, aquele, sabe qual é aquele que ele estava falando? Aquele, vamos lá, que estava contigo, além do Jordão, a qual tens dado testemunha, está batizando e todos lhe saem ao encontro. O discípulo de João falou isso. Quem estava batizando primeiro? Era João ou Jesus? João. Então, pense bem, esse é o nosso problema dentro da igreja, fora da igreja, e quando nós estamos num princípio de autoridade, mas a gente tem que entender que nós vivemos numa autoridade delegada e não autoridade máxima. Eu sou autoridade na minha família, mas existe um poder delegado acima de mim que eu não posso ultrapassar essa autoridade. O problema é que quando nós estamos de frente de algo, nós deixamos o nosso ego achar que nós estamos acima daquele que tem autoridade nas nossas vidas. Vocês estão entendendo? A minha natureza humana, ela quer prevalecer em cima daquilo que é só uma legalidade de Cristo, um poder delegado. Eu tenho autoridade, o bispo tem autoridade, mas ele entende que acima dele existe alguém que fala com ele para que ele possa transmitir a visão que Deus deu para ele e para a igreja. Se João Batista estava primeiro que Jesus batizando, ele poderia muito bem falar assim: não, vamos fazer o seguinte, eu sou o cara, quem eu estava batizando ainda não é reconhecido. Ele podia incitar mais ainda aquele questionamento, porque ele era a autoridade no batismo diante daquelas pessoas que viam até os seus próprios discípulos. Mas ele não deixou o seu ego prevalecer, por mais que ele pudesse ter autoridade. O problema meu e nosso, ou da igreja, é que nós deixamos o nosso ego prevalecer na hora de um reconhecimento que não é seu nem é meu, é dele, na sua e na minha vida. E aí nós prejudicamos a nossa caminhada e o desenvolvimento da vida de Cristo nos nossos relacionamentos eclesiásticos
e nos nossos relacionamentos, aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés. Vamos lá, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quem está entendendo, diga amém aí, irmãos. Amém, aleluia. Vamos lá, isso foi o argumento que um judeu deu e que o discípulo levou até João. Mas ele fala no 26, no 27, respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Aqui ele destronou a intenção de Satanás de quebrar um relacionamento íntimo dele com Jesus, dele com o discípulo e dele com todos aqueles que estavam o observando, irmãos. Porque esse questionamento não foi numa particularidade, não foi sozinho, foi no meio de uma multidão. A questão é essa: como nós nos comportamos com o nosso ego, com o nosso eu, quando nós somos afrontados naquilo que nós temos autoridade, mas percebemos que essa autoridade não foi dada por mim mesmo, foi dada pelo aquele que um dia apareceu diante dele e falou assim: para que seja cumprido as escrituras, convém que eu seja batizado por ti. A questão é como nós nos comportamos, de que forma o nosso ego, que ele não pode prevalecer, prevalece nos nossos relacionamentos. De que forma a minha vaidade eclesiástica prevalece naquilo que eu não recebi, vem do céu para mim. O Abel ontem à noite falou uma coisa muito bem, muito bonita lá atrás, e eu achei lindo. Ele falou assim, porque eu não sei quem me chamou, diácono José Carlos, aí falaram assim, presbítero, aí o Abel falou, todos nós somos diáconos. Porque não é o meu rótulo, não é aquilo que eu sou que tem que prevalecer diante daqueles que me conhecem. É quem é em mim, quem é em nós. Não adianta eu falar aqui do altar para vocês e quando sair desse altar eu não ser reconhecido pelo que Deus é na minha vida. Não adianta eu ter carisma na sociedade, poder e autoridade no meu trabalho, se as pessoas me odeiam, só me respeitam pela minha autoridade. Nós louvamos tanto, convém que ele cresça e que eu diminua. Mas aonde está o crescimento? Lucas 2,52 fala que o menino Jesus crescia em estrutura, em graça, em conhecimento. Diante de quem? Diante de Deus e dos homens. Está lá. Então João Batista sabia que desde pequenininho ele estava anunciando, mas já tinha alguém mais alto do que ele, porque ele era eterno e João Batista era finito. A palavra é essa. Nós somos finitos, ele é eterno. Então o meu eu não pode prevalecer na eternidade, irmãos. O meu ego como pessoa não pode prevalecer na eternidade, porque antes de eu ser, ele já era em mim. Se eu não entender isso, ele nunca vai crescer na minha vida, nunca. A Bíblia fala que sem mim, não eu, sem mim é o que ele diz, nada podereis fazer. E o que me impede dele fazer algo em mim é o meu ego. É o meu ego. As massagens da vida, quando você sai de um ambiente e a pessoa fala, você é um excelente pregador. Quando você sai de uma EBL, você é um excelente palestrante de EBD.
Quando você está lá no teu GCL e as pessoas falam, uau, o céu desceu, irmão, joga para o alto. Transfere. Porque é aí que o veneno do meu eu, o eu do indivíduo, começa a crescer. Quanto mais eu me aproximo disso aqui, ou de qualquer área na minha vida, e eu deixo isso prevalecer na minha vida, eu estou me distanciando daquele que me capacitou em tudo. Amém? Vamos lá. Eu não vou sair do versículo de João, tá? Aí, depois desse questionamento, ele falou bem simples, porque ele poderia falar, eu sou. Quem não acreditaria que João era o Cristo? Me diz aí. Tinha uma promessa. Essa promessa era para vir um Messias Salvador de Israel. Nós ainda não éramos nem nascidos, mas as Escrituras apontavam para um Messias, e apontava justamente na época de João Batista. João Batista poderia falar assim, eu sou o Cristo, eu estou pregando arrependei-vos, pois estou tirando os rejeitados do templo e trazendo para fora, para que os rejeitados ouçam aquilo que o templo não deixa, porque eles são aleijados, mancos, cegos e mudos. Porque o templo era assim. No templo tinha os homens da roupa bonita, que entravam e saíam e viam os pobres necessitados ali na porta da igreja, do templo, e falava, você não pode entrar não. Mas por que você não pode entrar? Porque você tem uma perna menor do que a outra. Ah, você não pode entrar não. Por que você não pode entrar? Porque você é cego. Ah, você não pode entrar não. Por que você não pode entrar? Porque você é leproso. Ah, por que você não pode entrar? Porque você é adúltera. Era esse o sistema lá. E ainda continua em alguns lugares esse sistema. Nem todos podem entrar, devido à postura do teu ego social diante de que você se apresenta na porta da igreja. Tem lugares que se você colocar uma BMW, você entra, a pessoa, paz do Senhor, irmão, seja bem-vindo. Se você chegar com uma Brasília, o cara encosta lá do outro lado, porque não tem estacionamento para você por causa da tua Brasília. Nós vivemos nesse ego eclesiástico da mesma forma que existiam lá. E João Batista, ele pregava no deserto, em lugares áridos. Mas as pessoas que eram rejeitadas, elas iam lá ouvir. Por quê? Porque elas estavam sedentas daquilo que é verdadeiro, daquilo que é transparente, daquilo que traz luz aonde não habita a luz. E João Batista era assim. Aí ele falou assim, no 28, vós, eles que estavam do lado, tanto os discípulos quanto o judeu, vós sois testemunha de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado para ser seu precursor. Ele não era o Cristo, mas ele tinha uma autoridade por Deus para anunciar aquele que iria vir, mais nada. E porque nós às vezes, nós que eu estou dizendo, nos nossos relacionamentos, nós deixamos de apresentar a Cristo e apresentamos nós. Deixamos de mostrar para alguns dos nossos familiares, no momento de ira, nós não apresentamos Cristo nos nossos relacionamentos, nós apresentamos nós. Eu posso, eu faço, eu quero, eu devo, é desta forma, do meu jeito, da maneira que eu quero. Ele aqui, ele poderia falar, ele falou assim, eu não sou o Cristo, eu sou simplesmente uma pessoa que veio para anunciar aquele que há de vir. Nós também não somos Cristo, nós somos simplesmente uma pessoa que devemos e temos a incumbência de anunciar aquele que há de vir. Aonde? Em todos os ambientes onde nós colocarmos a planta dos nossos pés. Se eu estou no coral, eu tenho que anunciar Cristo, independente dos meus relacionamentos. Eu falo isso por causa da minha esposa.
Se eu estou nos jovens, eu tenho que anunciar Cristo, independente daquilo que me afrontam, eu tento falar de mim. Se eu estou em algum lugar da minha vida, nos meus relacionamentos lá fora, a minha obrigação é apresentar Cristo e não ser maior do que Ele e achar que o seu eu, o meu eu, o nosso ego tem que prevalecer. Nós temos que ter uma identidade, uma característica. Qual é essa identidade? Qual é essa característica? Sede meu imitador, assim como eu sou de Cristo Jesus. A minha característica, ou a minha caricatura, ela tem que representar Cristo. As pessoas têm que ver na minha vida Cristo. As pessoas têm que ouvir dos meus lábios Cristo. O reconhecimento é bom, irmão. Não estou dizendo que o reconhecimento você não vai ser, você vai ser. Todo homem é exaltado por Deus. Mateus 11:11 fala que dos lábios do próprio nosso Senhor Jesus Cristo não existiu homem nascido por mulher mais reconhecido do que João Batista. Ele falou isso. Porém, ele falou assim: que o maior seja o. Então, para Deus, tanto Isaías, Jeremias, quanto João Batista estão no mesmo nível, porque eles não mostraram aquele que eles são, eles profetizaram aquele que iria vir para mim e para a sua vida. Nós temos que ser o menor diante do maior, para que Deus possa te exaltar e você, com sabedoria, anunciar as boas novas. Porque se você colocar o cargo, a função, a sua autoridade que Deus te deu, não é sua, não se frustre se o seu ministério ficar um pouco defasado. Não caído, porque Deus não derruba ninguém, nós que caímos. Então não se frustre. Se alguém não vier até você, é porque você está numa falha com relação ao ego que você apresenta para a pessoa. Irmão, Paulo fala que nós estamos numa grande nuvem de testemunho. E a nuvem de testemunho começa aqui dentro. É vocês olhando para mim e eu olhando para vocês. O que vocês olharem para mim, eu tenho que refletir aquilo que Deus colocou em mim, não o que eu sou. Porque o que eu sou é consequência daquilo que Ele me dá, ou aquilo que eu recebo. Vamos lá. Estão entendendo, irmãos? Amém? Aleluia. Vamos lá. Aí vem o 29. O 29 é o mais lindo. Porque o 29, ele reconhece quem é a noiva, quem é o noivo, quem é o amigo do noivo e o que se cumpriu nele. Vamos lá. Ali fala a esposa, eu vou ler na minha Bíblia aqui, tá? Vamos lá. Ali tem uma coisa mais diferente. Na minha Bíblia fala assim, no 29. O que tem a noiva e o noivo? O amigo do noivo que está presente ouve e muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. O que tem o noivo a ver com a noiva? O noivo é Jesus. Quem é a noiva? Somos nós. João Batista está dizendo assim: preste atenção vocês que estão me ouvindo. Naquele dia lá que ele estava anunciando, isso serve para nós hoje. O que tem a ver o noivo com a noiva? Um relacionamento íntimo. O noivo veio para resgatar a noiva naquele grande dia, ou talvez antes. Nós não sabemos o dia de amanhã. Então, para mim ser resgatado por Ele, aquilo que me prejudica dentro do meu ser, dentro da minha alma, porque é a alma
que me transporta para esse relacionamento naquele grande dia, ou é a minha alma que um dia vai ouvir assim, ou aqui, ou no princípio da minha caminhada para a minha eternidade: não vos conheço. É a minha alma que eu vou ouvir essa resposta. Então ele fala assim: o noivo vai resgatar a noiva. E quem é o amigo do noivo? Era ele. Ele fala assim: agora eu, que sou o amigo do noivo, quem é o amigo do noivo aqui? Levanta a mão. Todos nós somos amigos do noivo. Muito me regozijo, porque aquilo que ele me deu já se cumpriu em mim. Aquilo que Cristo deu para mim e para você já se cumpriu na eternidade. O problema é que nós temos que manusear isso que ele nos deu aqui, porque lá é só um registro de quem você é e para onde nós iremos. Mas já se cumpriu. João Batista estava alegre porque, independente da contenda, independente do seu reconhecimento eclesiástico, ele falou assim: não se preocupe não, sai da contenda, sai desse diálogo que não vai te levar a lugar nenhum, meus discípulos. Olha para mim, eu que seria o maior prejudicado, não sou? Eu que estou ouvindo isso e poderia reivindicar a minha causa de ser aquele que há de vir. Eu não estou preocupado porque eu sou noivo e amigo dele. Então vocês têm que fazer assim. Na hora que o ego vir, na hora que a ira vir, na hora que as coisas estiverem difíceis, se regozije nele, se alegre no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Se vir problemas de guerras, de lutas, de indiferença, faça igual o João Batista. Coloque o seu eu de lado. Se as suas indiferenças estão aqui, coloque seu eu de lado. Se as suas indiferenças estão lá fora, coloque seu eu de lado. Só assim nós iremos falar: convém que ele cresça, que nós viemos diminuir. Vamos lá. Aí o 30, aonde nós chegamos: convém que ele cresça e que nós viemos a diminuir. Quanto mais Cristo cresce em mim, mais eu dou espaço para ele. Quanto mais o meu ego vai se afastando, mais ele vai crescendo dentro de mim. Mas as pessoas que estão ao meu redor vão vendo quem é Cristo em mim. Quem sou eu em Cristo? Qual é a minha identidade? A minha identidade é um favor de reconhecimento? Ou a minha identidade é levar as pessoas para aquele que vive e reina? Então, quanto mais eu me aproximo de Cristo, mais a minha natureza humana, porque ela é destruidora, a natureza humana, o homem que está dentro de nós, ele é destruidor. A libertação, irmão, entenda, ela é progressiva. Ninguém é totalmente liberto de uma vez só. Todos os dias da minha vida eu luto para que alguma coisa em mim Deus revele para que eu seja liberto. Todos os dias em mim, algo dentro do meu ser tenta crescer para que a glória de Deus não se manifeste na minha vida. Leiam lá em 2 Coríntios 5,17. Coloca aí, meus amigos, 2 Coríntios 5,17. Segunda Coríntios 5,17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo.
Então não se preocupe se eu e você ainda estamos num processo de libertação, apesar da graça dentro das nossas vidas. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Cristo entrou em mim. As coisas que habitavam em mim eu já não faço mais. Tudo que existia em mim se fez novo. Porém, a natureza humana, que ainda é um processo diário, ele vai tentar ressuscitar as coisas velhas em mim. E se eu não atentar e eu não deixar que Cristo cresça em minha vida, para que eu possa diminuir na presença dele, não com maneira de tristeza, mas entendendo que ele tem que fazer com que eu cresça novamente, o velho homem vai se levantar. E quando ele se levanta, irmão, não há ninguém que consiga tirar, a não ser o próprio Espírito Santo e você, se você desejar que ele entre e faça a obra na sua vida novamente. Amém? Vamos lá. Eu estou quase encerrando. Nesse versículo João 33, nós aprendemos algumas etapas da nossa vida que eu escrevi aqui e eu gostaria de passar. Primeiro, a minha vaidade vai sendo desestimulada. Quando eu deixo que Cristo entre e convém que Ele cresça e eu diminua, a minha vaidade ela vai sendo desestimulada. Ela já não vai ter um processo de controle na minha vida. Você andar bonito e cheiroso, não tenho nada contra. Isso é uma vaidade. Você gostar de uma roupa bonita, de um carro bom, isso não sou contra. O problema é se isso que você tem deixar você crescer naquilo que você não pode deixar. Ou seja, a minha vaidade ela não pode prevalecer diante da presença de Cristo. Então, quando eu deixo Ele crescer na minha vida, a minha vaidade ela vai sendo desestimulada. Você continua se arrumando, você continua tendo um carro bom, um bom salário, uma boa vida social, porém aquilo ali você sabe que é passageiro, não é eterno. Você não vai levar para o caixão, você não vai levar para o reino, é momentâneo. Porque Ele tem que suprir as suas necessidades para que você glorifique o nome dEle, para que você exalte o nome dEle na sua vida por tudo que Ele fez. Mas você não pode deixar aquilo que você tem ser maior do que aquilo que habita em você. Nós somos templo do Espírito Santo, Ele habita dentro de nós. E quando nós deixamos que os nossos relacionamentos, as nossas coisas prevaleçam em nós, nós estamos dizendo: Senhor, eu não quero mais que o Senhor seja meu templo, não. O meu templo é aquilo que eu tenho, é aquilo que eu vejo, é aquilo que eu quero. Então, um dos ensinamentos que esse cara, por nome João Batista, ensina aos seus discípulos é isso. Um outro ensinamento é: vou desaparecendo na medida que minha natureza humana dá lugar à mente de Cristo. Gálatas 2:20. Coloca aí Gálatas 2:20. Por gentileza, Gálatas 2:20. Amém? Os irmãos estão entendendo? Dê um glória a Deus aí, um aleluia. Amém. Vamos lá. Já estou crucificado em Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida agora que eu vivo, aonde? Na carne. Na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Vocês entenderam? A vida que eu vivo na carne, aquilo que eu tenho, não estou dizendo de pecado não, irmão, porque nós somos pecadores, nós temos que reconhecer isso. Mas
Agora não vivo eu, mesmo sendo pobre e necessitado da graça de Deus, mas Cristo vive em mim. Aquilo que eu vivo na carne, um bom dinheiro, uma casa de praia, né, Bel? Uma boa casa de praia que o menino tem, né? Estou dizendo isso que eu tenho intimidade com ele. Mas vê se ele exalta isso que ele tem. Ele não exalta. Aquilo que eu tenho na carne, eu já não posso viver com isso. Porque agora quem vive em mim é Cristo. Por quê? Porque Ele me amou primeiro. Antes de eu ter tudo, antes de nós termos tudo que nós temos. Imagina aí o que você tem. Parou para pensar? Para pensar aí, o que você, ou o que nós temos? Para aí. Uns aqui têm carros, casa, um bom emprego. Não é isso que nós temos? Mas antes de nós termos alguma coisa, Ele nos amou primeiro. Porque Ele sabia que nós somos tão falhos, tão sensível a nos deixarmos levar pelaquilo que nós possuímos, que Ele falou: opa, peraí, eu vou amar esse cara primeiro, para que ele entenda que tudo aquilo que ele tem não vem dele mesmo, mas vem de mim. Irmão, tudo aquilo que você possui foi Deus que te deu. Bobão, bobona, desculpa a expressão, espertão ou espertona, para pensar. Tudo aquilo que você tem, Ele te deu primeiro. Ele te deu a mente, Ele te deu forças no braço, te deu paciência no coração para vencer as adversidades que você não suportaria vencer. Ele te deu a chance de lutar outra vez, porque você já tinha desistido daquilo que não era para desistir. E eu te digo uma coisa: quem não desistiu, conquistou. Levanta a mão aí, quem não conquistou. Alguém desistiu? Conquistou. Porque se não conquistarmos, se não tivesse conquistado, nós não estaríamos aqui. De alguma forma nós conquistamos. E se não conquistou, creia que você vai conquistar. Porque Ele é um Deus que tudo pode e tudo faz. Isso é o segundo exemplo do que esse homem mostrou para os seus discípulos. O terceiro. O importante se rende ao onipotente. Quem se achava importante, o meu eu, o meu ego, ele agora se rende ao onipotente. Aquilo que eu achava que era de maior valor na minha vida, agora eu entendo que é Ele que me dá. Quarto, e Ele começa a aparecer. Você era uma pessoa egoísta? Você não, nós éramos egoístas. Nós éramos prepotentes, às vezes até arrogantes. Mas aí as pessoas que viam isso em você começam a olhar diferente, porque você se desfez do seu ego, se desfez daquilo que prejudicava o Senhor Jesus representar Ele na sua vida. As pessoas começam a olhar para você e falar: meu Deus, o presbítero José Carlos mudou em algumas atitudes. Meu Deus, a Débora, ela era de uma forma, agora é de outra. Meu Deus, a missionária Simone agia de uma forma e agora age de uma outra forma. Ele começa a aparecer. Irmãos, o que mais vai existir na sua vida são pessoas, primeiro, para massagear o seu ego.
E segundo, para que você nesse massageio deixe ele prevalecer, para que Cristo não apareça em você. Isso Satanás usa diretamente na vida da igreja, nos nossos relacionamentos. E se nós não deixarmos, como João Batista não revogou a causa dele, só transferiu quem estava nele, nós iremos nos prejudicar na nossa caminhada, nos nossos relacionamentos. Mas eu louvo a Deus que aqui, que eu só posso falar da onde eu congrego, Igreja Metodista da Aliança de Senador Camará, tem o intuito de ensinar que antes daquilo que eu sou, alguém é maior do que a minha pessoa, maior do que a nossa pessoa. Aqui se prega Cristo, aqui se prega a pessoa de Cristo, porque só Ele pode destronar a nossa natureza humana, ninguém mais. Ninguém mais. Por mais que eu fique aqui palestrando a noite toda com a igreja, se nós, corpo da igreja, não deixar a palavra de Deus entrar para que ela faça efeito, nada vai acontecer na minha e na sua vida, porque Ele está aqui para nos orientar, está aqui para nos direcionar a maneira certa de como devemos nos comportar quando alguém nos exalta, seja no tempo certo ou fora de tempo. Agradeça e fala: convém que ele cresça, que eu diminua. Não deixe o ego, não deixe a vaidade da natureza humana prevalecer naquilo que é de mais precioso na sua vida, por nome de Jesus Cristo. Não deixe, combata isso. Paulo, ele foi um homem tremendo, mas ele era simples no falar. E no final ele falou assim: combati o bom combate, encerrei a carreira, porém eu guardei a fé. De tudo que eu aprendi, de tudo que eu sei, ele quer dizer, de tudo que eu transmiti para você, o maior galardão que eu guardei foi a minha fé. Não foi aquilo que eu sou, não sou aquilo que eu apresento ser. Não deixe, irmão, não deixe, em nome de Jesus. Quantos você vê aí, irmãos? Quantos você vê que por causa de um simples ego estão distantes de Deus? A maior intenção de Satanás não é prejudicar quem você é quem você vai ser um dia. Porque quem você é, ele já sabe. Sabe quem você é e quem nós somos? Mais que vencedores em Cristo Jesus. Essa é a promessa. Você é a menina dos olhos de Deus, a primazia da sua criação. De tudo que Ele fez, Ele falou assim: Leandro, você é excelente. De tudo que Ele fez, Ele falou assim: irmãos da Igreja Metodista da Aliança, vocês são a minha excelência em forma viva aqui na terra. Nós somos a carta viva do Senhor. Então Ele já sabe quem você é, Ele já sabe quem nós somos. Ele quer prejudicar quem nós seremos um dia. E quem nós seremos um dia? Corpo glorificado na presença daquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Não deixe o ego prevalecer na sua vida. E para finalizar, Abel, você pode vir aqui que eu já vou finalizar. Amém? O quinto: meus sentimentos vão sendo substituídos pelos deles. A minha vida se torna uma vida de Cristo.
Filipenses 2, 5 a 11, por gentileza. Eu falei de um exemplo de um homem humano, nascido de mulher, a qual ele não deixou a essência da natureza humana, que era o ego, prevalecer numa contenda onde ele poderia reivindicar. Agora eu vou falar daquele que é a maior essência de toda a criação. Vamos lá. Do 5 ao 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Vamos lá. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a forma de Deus, mas ele não roubou a glória que ele tinha direito. Vamos lá. Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo ou de um grande homem. Servo. Fazendo-se semelhante aos. Quando as pessoas olharem para você, as pessoas têm que olhar Cristo, não a sua natureza humana. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneiramente e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que esse nome de Jesus seja que Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. A minha função e a sua função é ser como João Batista, no momento de exaltação, mostrar para aqueles que querem te exaltar que quem tem que ser exaltado é Cristo. E o nosso maior exemplo de quem era da eternidade, e mesmo sendo na eternidade, não o usurpou quando veio aqui na presença para falar dele, seja exaltado no céu, na terra e embaixo da terra, para a glória de Deus Pai. Então eu te peço, nesta noite, toda a mensagem de Deus é como se fosse um exame periódico. Nós vamos no médico, e esse médico, ele faz um check-up da nossa vida e mostra as nossas dores, as nossas limitações. Ele assina uma receita, entrega para você e fala: vai lá na farmácia e toma esses remédios, que isso vai curar aquilo que você está com problema. Mas a Bíblia é o contrário, é um exame periódico diariamente. Todos os dias nós temos que nos checar e ver se ele está crescendo ou o meu eu está prevalecendo. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Ele possa abrir o seu entendimento nessa palavra, para que o nome dEle seja glorificado em você, aonde você colocar a planta dos seus pés. Amém? Aplauda Ele, que é digno de honra, glória a Deus, de glória, de louvor e de adoração.